As contas do governo federal, estados e estatais registraram um recorde em janeiro, 102 bilhões de reais de superávit, que é a diferença entre o que o governo arrecada de impostos e gasta em despesas. O resultado é bom porque é quase o dobro do registrado em janeiro de 2021. A dívida do governo caiu para 79,6% do PIB. Esse é o menor nível desde abril de 2020. Então, o fiscal tá resolvido? No Terraço Cast de número 324. A vinheta inicial é uma chamada na Band News comentando os dados fiscais de janeiro desse ano e basicamente todos os meses seguintes tivemos recorde de arrecadação. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 30 de junho de 2022, uma quinta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 324, conto com a presença do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, a mulher do mundo, onde é que você tá essa semana? Alô, terraceiros e terraceiras. Olá, Caio. Bom, gente, hoje, depois de muito tempo aqui falando da boa e velha São Paulo, do tempo maluco, eu estou em um lugar onde o tempo tá meio maluco mesmo, mas porque eu liguei o ar-condicionado e não tô sabendo controlar. Aqui em Fortaleza, a previsão do tempo aqui para essa cidade maravilhosa é de sol, muito sol e pôr dos sóis maravilhoso. Pois é, gente, não estou de férias novamente, vim aqui para a labuta, mas não deixo de estar curtindo um pôr do sol pela janela. E confesso que hoje eu dei um pulinho do outro lado da rua pra ver e tirar fotos, porque realmente esses pôr do sol estão lindos, gente. Não só aqui em Fortaleza, mas em São Paulo. Espero que vocês estejam aproveitando o pôr do sol, porque eu gosto bastante dele. Vocês veem, Não é força de expressão falar que a Raquel tá em todos os locais, Cada dia num local diferente. E também a nossa correspondente internacional, Renata, que não está internacional, está aqui em Terra Brasília. Fala, Renata, tudo bem? Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, dessa vez falando diretamente de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Continuo de férias, mas trazendo aí o boletim internacional para vocês. Vocês veem, Esse podcast não para de jeito nenhum. Mesmo férias, deslocado em outros locais, o Terraço Cast não para nunca. E também, para fechar o trio mais amado do Brasil, ela, Fernanda, que traz assuntos que você não estava pensando e também tecnologia. Fala, Fernanda, tudo certo? Olá, meus caros. Muito prazer estar mais uma semana com vocês. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. Além também de informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos e até como você pode comprar uma caneca do Terraço. Inclusive, coloca lá o cupom TERRACEIRO que você ganha 15% de desconto. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos então para o 324. Raquel, entre superávites, recordes e o alerta de risco fiscal, como está realmente essa situação dos gastos do governo? Atualiza a novela O Brasil e o Fiscal. Pois é, Caio, faz muito tempo que eu não falo, da novela O Brasil e o Fiscal. Acho que a galera tava com saudades. Então vamos falar aí um pouco desta novelinha, nossa novelinha preferida aqui. É uma novelinha que agora eu acho que ela tá na Vale a Pena Ver de novo já, A gente já falou algumas vezes, não vale tanto a pena, Mas vale a pena ouvir o Terraço Cast. Bom, o que aconteceu com o fiscal, gente? Vou contar pra vocês como que a gente tem mês após mês de dados de arrecadação surpreendendo pra cima. Recorde atrás de recorde atrás de recorde, E tinha ali até uma projeção de superávit, algumas casas aí com projeção de superávit primário, ou seja, o governo, depois de tudo que ele arrecadou, menos que ele gastou, tal, sobrou dinheiro e a gente ia pagar nossa dívida, mas não rolou isso não, gente, já tá virando déficit, porque acabou de ser aprovada, ali no Congresso, a PEC do
miojo, né? Porque foi tudo lá dentro. Mas o que acontece? Apesar desse curto prazo estar positivo, tem duas coisas importantes, né? Uma delas é, os juros estão muito altos, né? Os juros subiram muito. Então a gente estava no momento em que a gente estava com uma, assim, quando a gente entrou nessa crise da pandemia, a gente estava no momento em que a nossa dívida, ela estava alta, né? Tava bem alta, a nossa dívida cresceu muito nos últimos, enfim, desde 2014, mais ou menos, subiu bastante, né? 2012, deu uma bela subidinha ali, né? Na verdade foi quando a gente começou a virar pro déficit, então acho que é por volta de 2014. E aí, porque a gente tinha lá, né, gastou demais, etc, aí começou a criar vários gastos, ao invés de serem temporários, a gente criou ali naquele pós-crise de 2008, né, criou um monte de gasto permanente, o ganho de arrecadação foi embora, os gastos ficaram e a gente ficou com a conta, uma dívida mais alta. Aí a dívida cresceu, e aí a gente entrou na pandemia com os juros, estavam a 6%, aí começaram a cair 2%, e aí o que acontecia? A gente tinha um déficit, mas a nossa dívida não crescia, assim, de uma maneira tão exponencial em termos de juros, né? A gente, na verdade, chegou a um ponto de gastar históricas marcas, assim, baixas de porcentagem do PIB com pagamento de juros nominais. Então a gente chegou a 4, 5% do PIB, né? 4 mais ou menos por cento do PIB, e a gente já tinha batido 12% do PIB quando a dívida era menor. Por quê? Porque os juros eram maiores. E agora a gente tá chegando nessa situação de novo, né? Então, quando a gente fala de juros maiores, eu tô falando tanto da Selic, que tem parte da nossa dívida aí atrelada à Selic, mas tem toda uma boa parte da nossa dívida ali que é atrelado a taxas pré-fixadas, obviamente, que a gente sabe que ali na curva de juros, onde o mercado tá precificando os juros no futuro, né? Quando o Tesouro tenta se financiar no longo prazo. E aí, obviamente, quanto maior a percepção de risco fiscal, maior o custo dessa dívida no longo prazo, e também tem a influência, obviamente, de os juros subindo no resto do mundo, né? Os juros de longo prazo, e os nossos não ficam muito para trás. Mas o que acontece é que mesmo com os superávites mensais, a nossa dívida continua subindo. Por quê? Muito, né, em resposta aí, em reflexo dessa alta de juros. E aí tem a outra parte, né? Porque se fosse, a gente tá com superávit, aí tem os juros, beleza, a gente ia equalizar ali, pelo menos ela ia subir um pouco menos. Mas, na verdade, gente, não foi isso que aconteceu. Porque além da gente, né, ter os juros ali subindo para controlar a inflação e os juros longos por conta do risco fiscal, né, por conta do cenário internacional e do risco fiscal. E aí vamos entrar no risco fiscal. O que acontece? A gente sabe que, né, tá ali tendo arrecadação bombando por conta de commodities, por conta de recuperação da economia. Então, os últimos dados de arrecadação mostraram bem que a volta do mercado de trabalho puxou bastante da arrecadação. Quando você olha, né, imposto por imposto, né, você vê que bastante ali o IRPF, né, tá subindo também. O IOF subiu bastante também, muito por conta aí do aumento da rentabilidade também do Tesouro Direto, né, então por próprias ali operações financeiras. Então, assim, a arrecadação tá bombando. E aí o que acontece? A classe política fala assim, bom, tudo que eu queria era uma arrecadação bombando, porque o que eu posso falar? Eu posso falar que tá sobrando dinheiro, como tá sobrando dinheiro, eu posso gastar um monte de dinheiro. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que essa arrecadação, ela é um aumento conjuntural, né, e muito também vem por conta da inflação, e uma vez que as despesas forem corrigidas pela inflação, boa parte dessa barriga, desse espaço, né, que pode gastar em tese, ele some. Fora que é muito estranho falar que tá sobrando dinheiro, né, quando a gente tá aí com uma dívida altíssima. Então é basicamente assim, se a gente não tem déficit, tá sobrando dinheiro, mais ou menos isso, né? Por quê? Porque a meta, né, o governo não tem que cumprir a meta fiscal? Tem que, mas a meta é um déficit. E aí, com base nisso tudo, né, e que, privatizou a Eletrobras, então veio um dinheiro, mas assim, o dinheiro da Eletrobras também não é para novos programas, né, não tem nada definido disso. Os proventos normalmente vão ali para o pagamento, né, da dívida, mas, bom, e aí, gente, o que aconteceu? A classe política decidiu que aquela PEC que ia tratar do preço dos combustíveis, era uma PEC que originalmente dizia assim, eu, governo federal aqui, vou zerar meus impostos PIS e COFINS de combustíveis e tal, e os estados que fizerem o mesmo, a gente compensa. Aí tinha aquela compensação, né, da União, e aí tinha toda uma discussão se, quanto que ia compensar, ia ser o que perdeu de arrecadação, ou só o que perdeu de arrecadação em relação a cada uma das linhas. Enfim, tinha toda essa discussão. No fim, gente, o governo falou assim, bom, se eu vou gastar dinheiro, né, e o governo aqui, gente, é a classe política, né, então é meio que assim, bom, se tem esse dinheiro aqui sobrandinho, né, não vai fazer muito sentido eu gastar com esse subsídio, né, esse gasto tributário, porque isso é meio, é difuso, né, os benefícios são difusos, não tem exatamente, é aquela pessoa que vai ganhar e tal, né, aquela classe, aquela parte da população. Você está subsidiando a gasolina, na verdade a parte da população que mais ganha ali é a parte do extrato mediano ali, que é quem mais consome gasolina diretamente. Mas também não tinha ali a certeza de que isso ia para o consumidor
final, etc, etc. Bom, o que se achou então? Bom, temos uma ideia. Ao invés de a gente fazer esse gasto tributário, vamos pegar esse dinheiro e vamos gastar mesmo, né? Vamos dar em dinheiro pra galera. E aí, literalmente, foi isso que foi feito. Eu tô falando aqui de uma maneira irônica, mas, de fato, né, algo que eu venho defendendo há muito tempo é a questão de subsídios focalizados. Então, o Vale Gás, eu acho, enfim, na minha concepção, eu não estudei esse programa, não sei se estava chegando nas famílias precisas, se realmente precisava de mais, até porque no Brasil, né, essa avaliação de políticas públicas é fraquíssima, então não se fala sobre isso, né, se estava dando certo ou não, mas enfim, o aumento do Vale Gás, aí beleza, mas esse é o mais barato, tá? Depois do Vale Gás a gente tem também um outro focalizado para caminhoneiros, né, então ali uma ajuda aos caminhoneiros, aí começa a gratuidade para idosos em transporte público, sendo que o transporte público já é subsidiado, não entendo muito porque os idosos, nesse momento, nessa questão exatamente, por que essa PEC discutindo, né? Em tese, o preço dos combustíveis também embutiu isso. E aí, gente, a cartada final e a mais cara, que vai custar 20 bilhões do total de 38. O aumento do Auxílio Brasil para R$600 e a zeragem da fila do Bolsa Família, né? Então eles mudaram de nome, mas continuam falando que a fila do Bolsa Família tinha ali diversas famílias, né? Esperando para serem aceitas ou não no programa. E, bom, foi zerada, porque, né, o programa era um programa com limitações orçamentárias. Foi zerada essa fila, né? Então a ideia é, bom, todo mundo vai ganhar e vai ser mais dinheiro. Tudo isso é temporário, em tese. Tudo isso é para acabar no final do ano. Em tese. Porém, você consegue imaginar, cara ouvinta aí do Terraço Cast, você consegue imaginar algum, né, próximo presidente, seja ele quem for, falando assim, bom, agora que acabou, eu vou voltar para o que era antes. Vai ser menos dinheiro e menos gente. É muito improvável, né? Muito improvável que isso aconteça. Então, muitos desses gastos, como eu falei lá atrás, que nem foi em 2008, era aquele medo, qual que era o medo? De usar uma política contracíclica, né, que era para reverter um ciclo, para reverter um momento importante de pandemia, etc. Para quê? Para se tornar permanente. E é isso, esse é o grande medo e é isso que está sendo precificado. Então, né, em resumo, as duas perguntas que eu queria responder ali, né? Por que a gente tem superávit, mas a dívida cresce? A resposta é juros. E por que a gente tem que se preocupar com o longo prazo e por que está sendo piorada as perspectivas de risco fiscal se o curto prazo tá bom? É justamente por conta do longo prazo. Em tornar algo que deveria ser temporário, agora a gente não tá falando exatamente da Covid, agora nesse momento a gente tá falando de questões pontuais de um choque de oferta, olhando aí principalmente para os combustíveis, e sim, poderia ser feito alguma coisa, um subsídio focalizado como foi muito mais barato, mas se tornando isso, né, em políticas permanentes. Se a gente contar tudo, tá, que já foi aprovado desde, enfim, o início do ano, em discussões de aumentos de gastos, já tem mais de 100 bilhões. Tem algum problema a gastar? Não tem problema a gastar. A questão é que esse é um ano eleitoral, né, todos esses gastos têm muita cara de, né, cara, cheiro, formato aí, de gastos para aumentar a popularidade do governo, né, e sentar ali fazendo uma avaliação de longo prazo de qual é o impacto disso, né, no lado fiscal. E todo mundo sabe disso, os investidores sabem disso, e a gente vê tudo isso refletido, né, no dólar, a gente vê isso refletido na bolsa, a gente vê isso refletido na curva de juros. Isso significa o quê? Mais juros para quem? Para aquela dívida que já estava cara. Isso significa o quê? Né, mais Banco Central sendo obrigado, né, então falando dos juros de longo prazo e do curto prazo, os juros de curto prazo, o Banco Central sendo obrigado a subir ainda mais, porque isso bate aonde? Na expectativa de inflação e na inflação em si. Então é isso, gente. A gente já viu esse filme e o final não é legal. Já dizia aquela velha sabedoria, nada mais permanente que um programa temporário do governo. Sobre o fiscal, o que diz respeito aos gastos do governo, estamos tendo sim superávites mensais interessantes e ganho real neles, o que é uma excelente notícia. O problema está na sensação de que o lado fiscal estaria resolvido e, em virtude disso, seria a hora de soltar a chave do cofre. Como já te contamos aqui em outros conteúdos do Terraço Econômico diversas vezes, situações extraordinárias demandam atitudes extraordinárias. O mundo inteiro ampliou gastos públicos e dívida durante o período mais agudo da pandemia, aquele em que muita coisa estava parada ou bastante reduzida, e não tem problema nenhum nisso. A real dificuldade está em ampliar o escopo de gastos recorrentes baseando-se em melhorias arrecadatórias que podem não ser tão firmes assim. Então você pode me dizer, mas Caio, esses programas todos que estão sendo anunciados agora são transitórios, duram alguns meses e depois acabam. Pode até ser, mas lembre-se sempre, o governo, todo e qualquer governo, não só o que tá aí, adora dar boas notícias, mas odeia lembrar da realidade.
Desde os precatórios, uma cacetada de coisas ficou fora do teto de gastos. Vocês botam a mão, ou a cara, se preferirem, no fogo, que esses programas durarão apenas o tempo necessário e depois sairão? E quem vai dar essas más notícias quando eles acabarem? Vamos mais uma vez repetir o ciclo brasileiro de dar entrada no financiamento de um apartamento após ganhar na raspadinha premiada? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Essa semana eu acho que a notícia mais importante, o que a gente resolveu destacar, é a economia dos Estados Unidos, né? O cenário que a gente está vendo, que no fundo acontece no mundo inteiro, mas falando dos Estados Unidos, né? É muito parecido. A gente tem um cenário de inflação. Os Estados Unidos está vivendo hoje a maior inflação nos últimos 40 anos ou até. E junto com isso, né, a gente está vendo um aumento da taxa de juros, que também está acontecendo no mundo inteiro, e esse aumento da taxa de juros gera um cenário de retração da economia. Então a gente tem ao mesmo tempo retração econômica, né, saíram os números agora de PIB revisado para baixo, o consumo dos americanos revisado bem para baixo, a expectativa era de 3 e pouco, foi para 1,8, quer dizer, quase metade, né, o consumo, as famílias ainda continuam consumindo pouco, tanto pela elevação da taxa de juros, que fica mais caro as pessoas conseguirem empréstimos para consumir, como também preço, né? A gente está vendo os preços dos produtos estão mais caros e o dinheiro para conseguir empréstimo também está mais caro. Então isso gera uma retração do consumo e um cenário aí, né, de inflação junto com recessão. E que a gente já tem comentado isso, né, em diversas semanas. Faz bastante tempo que a gente tem comentado sobre isso, né? Esse risco de que a gente chama, né, de hard landing nos Estados Unidos, que é você ter, né, um aumento de juros para controlar a inflação, que acaba, claro, controlando um pouco a inflação, mas ao mesmo tempo você gera aí uma retração da economia, o que também é ruim para todo mundo. E esse dilema que está sendo visto nos Estados Unidos, né, que o Joe Biden tem vivido, né, diminuiu impostos dos combustíveis para reduzir o preço dos combustíveis, que é o preço, né, inflacionário mais fácil de ver e que pega praticamente todo mundo, né, os americanos são muito ligados a carro, né, toda a economia americana é mais baseada no transporte rodoviário e as pessoas também, né, usam muito carro, menos transporte público do que alguns países mais desenvolvidos, como por exemplo os europeus, né, as pessoas usam mais transporte público, mais trem, mais metrô. Nos Estados Unidos, nas cidades grandes, claro, mas no país como um todo o automóvel é o principal veículo de transporte no país e o preço dos combustíveis acaba afetando os americanos como um todo, não só a economia, mas também politicamente, né, a gente já comentou bastante também politicamente o quanto que a inflação tem afetado aí a popularidade do Joe Biden e como isso também pode afetar as eleições que a gente vai ter nos Estados Unidos no segundo semestre para a renovação do Congresso e parte do Senado. Então, essa que é o recado que a gente queria dar para vocês essa semana. Esse cenário de inflação mais taxa de juros que gera aí esses problemas econômicos que a gente tem visto. O desemprego nos Estados Unidos ainda está bastante baixo, os Estados Unidos não tem um problema grave de desemprego como a gente vê no Brasil, esse é o lado bom da economia americana, né? O emprego ainda está forte, mas as famílias continuam preocupadas, continuam gastando menos, continuam insatisfeitas, né, com os preços e insatisfeitas com os políticos que elas colocam como culpados, né, pelos preços, por mais que esse seja um cenário que a gente vê internacional, né, que começou com a pandemia, diminuição da oferta de produtos, diminuição também das cadeias, né, comerciais, o comércio internacional teve uma retração grande por causa da pandemia e depois disso a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia também diminuiu a produção de alimentos, de fertilizantes, aumentou muito o preço, né, do petróleo e isso acabou afetando a economia global e os Estados Unidos também, em particular, e o Brasil, como a gente sabe também. Então a gente tem aí, né, uma culpa dos governos, mas também uma culpa aí do cenário internacional que é ruim, prejudicial para a economia global como um todo. Uma batalha bastante sensível para o mundo inteiro nos próximos tempos será o seguinte: como enxugar a liquidez financeira global, que aumentou desde o pós-crise de 2008 e aumentou muito durante a pandemia, sem causar uma recessão muito forte. Como, né, enxugar essa liquidez global sem causar uma recessão muito forte. E por que isso será sensível? Porque se os juros subirem como precisam, teremos uma recessão global forte, o tal hard landing que falamos há vários episódios. Mas se eles não subirem e a inflação seguir resistente e grudar nas previsões, o poder de compra será diminuído, ainda que o crescimento não seja tão prejudicado.
prejudicado. Nos Estados Unidos e na Europa, ter inflação na faixa entre 7% e 10%, né? Nos Estados Unidos está acima de 8%, no Reino Unido a expectativa que chega até a 11%. Ter uma inflação nos Estados Unidos e na Europa na faixa de 7% e 10% significa ter o maior nível de avanço dos preços pelo menos desde os anos 80, o que aponta para a possibilidade de que talvez eles não saibam tanto quanto a gente, né? Por aqui a gente tem inflação de 2 dígitos hoje e costumamos ter a cada 7, 10 anos, às vezes até ciclos menores do que esse. Talvez Estados Unidos e Europa não saibam o quão perigoso é brincar com a inflação. Em alguns locais, além disso, ainda entram incentivos adicionais que dificultam ainda mais a missão dos bancos centrais de enxugarem a liquidez. Certamente essa sensível batalha global, que faz parecer que os bancos centrais estejam agindo como verdadeiros equilibristas numa corda bamba, ainda vai dar muito pano para manga. Fica por aqui que seguiremos te falando tudo de mais relevante que acontecer nesse campo, que, na humilde visão deste economista que aqui ancora, será o problema mais complicado para a economia global nessa década. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, o 4G ainda nem chegou a todo o país e já se estima que o 5G terá adoção ainda mais rápida. Conta mais sobre isso. Olha, para falar do 5G hoje, eu acho até interessante a gente repassar todas as fases, porque a gente fala com tanta naturalidade o que é o 5G, que às vezes a gente esquece quais foram as outras gerações passadas até a gente chegar na 5ª geração. E muita coisa mudou. As coisas mudaram muito desde a primeira geração da tecnologia móvel, que é algo que a gente ouve falar muito, mas basicamente uma tecnologia que as pessoas podiam andar por aí, né? Um celular, enfim, de maneira móvel, né? Que não fosse aquele telefone fixo. Então, essa tecnologia móvel, a primeira geração, foi em 1980, que foi a era do 1G, que é como a gente denomina aquela época hoje, que foi daqueles telefones tijolão, que eram super caros, pouquíssima gente tinha, que era, por ser muito caro, era geralmente para uso comercial, era realmente muito restrito. E aí, na década seguinte, que foi dos anos 90, começaram os telefones que faziam, além de chamadas telefônicas, faziam também o envio de mensagem de texto, aquelas mensagens curtinhas, SMS. E eu acho que dessa época o modelo mais famoso é aquele Nokia azul, que a bateria durava ali uma eternidade. E lógico que eu tô falando aqui de modelo de celular, mas é para ilustrar, né? Para que as pessoas até mais novas aqui consigam ter na cabeça aí qual foi a época, né? O marco ali do que a gente está falando. O mais importante é pensar qual era a tecnologia disponível naquela época. Então, a gente começou primeiro só com chamadas, depois foi para chamadas e mensagem de texto, e aí depois do 2G, né, dos anos 90, a demanda não parou de crescer. Nos anos 2000 começaram os dispositivos móveis que, além de ligar e de mandar texto, eles também tinham acesso móvel à internet, e aí ficou a marca registrada do 3G, né? As pessoas conseguiam acessar sites através do celular, enfim. E aí, a partir de 2010, a gente começa a 4ª geração, o 4G. A gente tem os smartphones, as lojas de aplicativo, você conseguindo ver vídeo do YouTube, assistir filme online direto pela sua rede do celular. A rede já tinha, digamos, potência suficiente para que o usuário conseguisse fazer isso. E aí agora, na década de 2020, o 5G ele vem de uma maneira para remodelar completamente a nossa vida profissional, pessoal, porque ele permite novas formas de uso. Por exemplo, os veículos conectivos, a realidade aumentada, jogos online na nuvem. Ou seja, a 5ª geração, né, o 5G de redes móveis, ele tem até 100 vezes mais velocidade que o 4G, mas o principal é que, além disso, ele também cria oportunidades que a gente nunca experimentou antes, tanto para empresas quanto para as pessoas mesmo. Por conta disso, o que se faz necessário, né, para que todo esse ambiente possa existir? É que os países tenham redes robustas e resilientes, digamos assim, para que haja a base ali, para que a indústria, a sociedade como um todo possa se desenvolver continuamente dentro desse contexto da 5ª geração. E essa modernização contínua vem atrelado à rede, naturalmente, né, fisicamente, ter a estrutura de rede para atender os países. E com isso, a gente começa a observar o aumento da cobertura de redes, que levou centenas de milhões
milhões de pessoas a se tornarem novos assinantes de banda larga ao longo dos últimos anos e que isso deve se continuar, né? Para você ter acesso a um mercado ali, a ser dominante daquele mercado, é preciso ter infraestrutura para isso. E aí, não vou nem dizer aqui que foi um ritmo de crescimento equivalente ao do 4G, porque o 5G está expandido muito mais rápido do que qualquer outra geração anterior, porque a gente vê, logicamente, o crescimento da demanda, né, a facilidade com que as pessoas estão acessando a internet hoje em dia, e a expectativa de que as assinaturas do 5G atinjam 1 bilhão até o final de 2022. Aqui na América Latina, 4G é atualmente a tecnologia com mais acesso, né? É a tecnologia dominante, e o que isso significa é que 2/3 de todas as assinaturas até o final do ano passado, de 2021, era de tecnologia 4G. O crescimento das assinaturas do 4G é muito forte, teve mais de 70 milhões em 2021 e ainda espera-se que o crescimento dessa tecnologia continue crescendo, né? Porque não é do dia para a noite, né? A gente sabe que muitos lugares ainda nem oferecem essa tecnologia ainda do 4G, mas as assinaturas do 3G vêm diminuindo e isso leva naturalmente os usuários a migrarem para o 4G e o 5G. Outra coisa importante é que, ainda que não sejam muito populares, a gente já tem celulares aqui no Brasil com tecnologia para suportar a 5ª geração, né? Celulares que poderiam se conectar à tecnologia 5G. E esses modelos, apesar de não serem muito comuns, eles vêm a preços até acessíveis, a partir de R$2.000. Então, não precisa ser necessariamente um modelo top de linha, né? Acho que isso que... Não estou falando aqui que R$2.000 esteja fácil, né? Hoje em dia, dentro do contexto do nosso país, mas é que não necessariamente vem só nos celulares de ponta. E muitos provedores de serviço, eles vão acabar encerrando as redes 3G nos próximos anos, até por conta, né, de como o mercado vai evoluindo, para permitir que seja reutilizado esse espectro de frequência, né? Porque eles precisam meio que liberar espaço dessa via para que haja as implantações do 4G, onde não tem, e naturalmente do 5G. Os provedores de serviço, eles vêm acelerando as implantações do 5G em banda média, que, para quem não sabe, é de 3,5 GHz, e a de banda baixa, para estimular a aceitação das assinaturas do 5G. E aí, no final de 2021, havia mais ou menos 5 milhões de assinaturas do 5G e se espera uma absorção mais substancial, né, que a gente consiga perceber no nosso dia a dia, ali em 2023. E aí, né, outra expectativa é de que no fim de 2027, ou seja, daqui a 5 anos, o 5G seja responsável por 35% das assinaturas móveis aqui na América Latina. A expectativa do mercado de telecomunicação é de que a América Latina siga a tendência do que aconteceu no Sudeste Asiático e na Oceania. Lógico que aqui no Brasil, a expansão do 5G vai seguir o cronograma que foi previsto pela Anatel. As operadoras que adquiriram as frequências no leilão do 5G têm prazos para fazer isso, né? Prazos pré-estabelecidos dentro desse acordo, e isso de acordo, né, com o tamanho das cidades, das localidades, né, cidades principais ali que vão começar a adotar isso. Então, para instalar uma nova tecnologia ou para até expandir a conexão 4G, claramente a gente vai começar com regiões mais destacadas, porque as regiões mais pobres ou com problemas de conectividade vão ter uma expansão mais lenta. E, de acordo com a previsão que foi publicada pelo Valor Econômico, a expectativa era de que as capitais tivessem com o 5G liberado até o fim de julho agora. Mas
o que acontece? Existe uma questão que é a limpeza dessa faixa de frequência, que é de 3.5 GHz, que hoje é usada ainda para transmitir o sinal de antena parabólica de TV. E aí isso atrasou todo o processo e agora o novo prazo é no fim de setembro. E aí, segundo especialistas nesse assunto, é de se esperar que as operadoras coloquem ainda mais equipamento do que foi definido, né, do que foi obrigado, do que é obrigatório, por uma questão comercial, para você abocanhar uma fatia de mercado. Porque quanto mais cidades as operadoras cobrirem, maior vai ser a vantagem competitiva de cada uma das operadoras, né? E como já é, assim, em cima do laço, provavelmente em breve a gente vai acompanhar novidades sobre esse assunto. Então, acho super relevante a gente estar conversando sobre isso nesse momento. E, na falta de uma piadinha melhor, falo para vocês que vale a gente ligar o radar. Para pensar um minuto sobre como a internet revolucionou as nossas vidas. A primeira revolução industrial envolveu produzir em massa com fábricas. A segunda envolveu o petróleo como base de tudo que fazemos e também a energia elétrica. Segunda, terceira, enfim. E dos anos 90 para cá, com a internet, nos conectamos de maneira praticamente instantânea a qualquer lugar do planeta. E a cada ano geramos mais dados em todas as redes. O que acontece com essa virada para o 5G é que a banda de dados, a quantidade de dados que conseguimos mandar ao mesmo tempo, aumenta e permite possibilidades ainda maiores. Muitos negócios que ficavam praticamente impossíveis são não apenas possíveis, como facilitados com tecnologias como essa. Quer um exemplo? Um deles é o próprio Terraço Econômico. Essa equipe grava à distância esse podcast, todos os episódios foram gravados à distância até hoje, e produz uma imensidão de conteúdos em textos, vídeos, de conteúdos de toda a natureza para parcerias e tudo mais, há anos, cada um de sua casa ou intervalo de trabalho. Todas as pontas desse conteúdo são atadas, por exemplo, nesse episódio que você está ouvindo, também com base na internet. A grande sacada de ficar por dentro dessas tendências de conexão é a de poder surfar certas ondas que aparecem. Como o negócio que você tem ou onde você trabalha pode se beneficiar com isso? Você já parou para pensar? Vale refletir um pouco sobre como essas macro tendências de tecnologia impactam não apenas a sua vida, como a economia em termos gerais. As limitações que a gente costuma ter, principalmente no Brasil, são relacionadas mais a aspectos burocráticos, por exemplo, leis que regem a instalação de antenas novas que podem demorar a sair, do que tecnológicas. Mas pelas previsões que temos, ainda assim, é possível que tenhamos o 5G avançando até mais rápido em cobertura do que o próprio 4G. E claro, em mercados tecnológicos, quem chega primeiro bebe água fresca. Dentre as empresas de telecomunicações que temos, quem será que serão mais rápidas em liderar o oferecimento dessa tecnologia aqui em Terra Brasilis? Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por participar, por estar sempre aqui presente e ter trazido essa atualização da novela O Brasil e o Fiscal. Te aguardamos na semana que vem. É isso, galerinha. Falo com vocês na semana que vem com mais previsão do tempo. Infelizmente eu não estarei mais em Fortaleza, né? Provavelmente eu estarei em um lugar ali bem monótono de São Paulo, mas quem sabe para onde o destino me levará. Muito obrigado também, Renata, por mesmo no meio das suas férias, e essa, para quem acompanha aqui há mais tempo, já sabe, não são as primeiras férias da Renata em que ela continua aí contribuindo, que é uma coisa fantástica. Muito obrigado por trazer mais essa atualização do Boletim Internacional. Eu acho que são essas aí as notícias que a gente tinha que dar no cenário internacional, né? No Boletim Internacional dessa semana. Eu sei que essa semana foi bem curtinha, mas eu queria deixar esse recado para vocês, tá bom? Então é isso, semana que vem eu volto. Ainda vou estar de férias, mas eu volto com mais notícias do cenário internacional para vocês, tá bom? Um beijo e até lá. E muito obrigado, Fernando, por trazer aí essa atualização interessante e aparentemente contraintuitiva a respeito de como o 5G pode avançar mais rápido do que o 4G. Te aguardamos aí na próxima semana. Bom, pessoal, eu realmente acredito que a gente vai acompanhar novidades muito em breve, então agradeço aqui o bate-papo com vocês sobre esse assunto que vai marcar nossa década. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.